Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Aproveitar um intervalinho que eu tenho aqui entre um atendimento e outro, só para estar falando um pouco com vocês a respeito de um tema que eu já abordei em outros materiais, em outros vídeos do canal, mas que o pessoal parece insistir em confundir, insistir em não compreender, que é a diferença entre escuta psicanalítica e conversa. Então muita gente muita gente ainda confunde a noção de escuta psicanalítica com a ideia de uma conversa comum que se tem com um colega, com um conhecido, com um amigo, com familiares. E eu vim aqui com a proposta de diferenciar essas duas questões, que aliás não tem muita relação, são extremamente distintas e vocês talvez percebam isso a partir do que eu vou trazer aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é uma coisa que é a disputa do discurso. Isso é extremamente comum na conversa. Não significa que deveria ser assim. Nossas conversas poderiam ser mais empáticas, poderiam ser um pouco mais acolhedoras, mas é extremamente comum no meio de conversação, que existe essa disputa do discurso. O que significa isso? O outro não está ali para te escutar, não está ali para te ouvir, não está ali para de fato se interessar por aquilo que você está dizendo. O outro está ali te dando atenção na expectativa da brecha para que ele possa falar sobre o que ele quer. Então o outro, ele só sustenta a atenção com relação a você, não por interesse no que você está falando, não por interesse no seu discurso, mas porque ele precisa sustentar uma atenção para você, para que quando ele for falar do que ele quer, do que ele deseja, ele receba atenção. Então é meio que uma troca nesse sentido. Então o sujeito ele fica te escutando o tempo todo esperando uma brecha para poder falar. Então é que o sujeito ele fica te escutando, na hora que você dá uma parada para respirar, pois é, eu também tenho um negócio parecido que eu vivi e tal, ele já entra com a fala dele. Por quê? Porque é isso, é uma disputa de discursos que acontece numa conversa. Então cada um está buscando o seu espaço de fala ali por um tempo, tentando ocupar aquele espaço. Algumas pessoas têm pouca habilidade com isso e acabam ocupando um espaço muito mais invasivo. Então reparem que existem pessoas que quando começam a falar, você não consegue interromper elas, porque elas realmente desatam a falar de uma maneira que você não consegue entrar na conversa. Por quê? Porque é justamente a pessoa ela tá disputando o espaço para o discurso dela. Se ela consegue esse espaço, se ela consegue manter, ela vai fazer de tudo para manter. E obviamente que isso não está nem longe de acontecer, não está nem perto de acontecer na questão da escuta analítica. Eu já vou falar um pouco sobre ela. Então aqui na conversa, a gente vê uma situação onde o sujeito está ali dando atenção, esperando a oportunidade de falar, que é mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, se vocês pensarem naquelas reuniões que era muito comum, não sei como é que está agora, mas era muito comum reuniões, jantares promovidos por políticos em épocas eleitorais, para que eles pudessem fazer seu discurso de campanha e pudessem conquistar votos. Então você vê nessa situação o quê? Um político que ele dá um jantar, mas a função desse jantar não é poder te alimentar, não é te dar jantar de fato. Tanto é que o jantar é o que fica pro final normalmente. Por quê? Porque o jantar é só uma isca, um atrativo, para que ele possa colocar a campanha dele, que essa é a verdadeira finalidade. E acontece mais ou menos a mesma coisa na conversa. Então a atenção que o sujeito te dá é com a finalidade de poder colocar o que ele deseja falar e receber a sua atenção. Não necessariamente porque ele está interessado no que você está falando. Claro que isso, como eu disse, não é regra. Não é que toda conversa ocorra assim. Mas é muito comum que ocorra. É muito comum que a conversa ela seja desse modo, nessa direção e nesse sentido. Na escuta de análise, o analista ele não está ali esperando brecha no seu discurso para colocar o discurso dele, até mesmo porque o analista em uma análise bem feita, de um analista que é profissional e que faz o trabalho dele com competência e com qualidade, ele não está ali para pôr o discurso dele. O discurso dele não existe nesse espaço. Então, ele não tem preocupação nenhuma de esperar a brecha sua para poder falar.
Quando ele reconhece algo importante no seu discurso, ele vai te interromper direto, ele não vai nem esperar brecha, ele vai literalmente falar por cima de você e vai te interromper. Mas o que é a questão? Ele não te interrompe para colocar uma coisa dele. Ah, eu também vivi isso, ah, tem tal... Não, ele te interrompe para justamente te dar mais atenção ainda. Então, na escuta, quando o analista interrompe, porque ele reconhece um sinal do teu inconsciente, ele te interrompe para te devolver aquilo e continuar dando atenção ao teu discurso. Então perceba, em nenhum momento o analista ele entra em disputa com o analisando pela atenção. Não, ao contrário, a atenção dele é total para o analisando. E quando ele interrompe é justamente para voltar mais atenção ainda para o analisando. E isso é completamente diferente das conversas que a gente tem comumente no dia a dia. Uma outra questão também importante é a disputa do ego. Então é muito comum que em relações cotidianas, que em conversas, exista muito uma disputa de ego. Que é o quê? O sujeito ele tem que ser melhor do que você na sua vida. E ele tem que ser melhor, nem que seja em ter uma vida mais problemática do que a sua. Ele tem que ser melhor, mesmo que esse ser melhor seja ter mais problemas do que você tem. E aí que a gente vê aquelas tradicionais conversas do tipo, ah, pois é, eu tô com um problema no rim, aí o outro, ah, eu tenho um problema de rim, estômago, fígado. Porque ele tem uma necessidade de uma disputa egóica, que é, eu tenho que ser melhor que você, nem que seja em estar com a vida mais problemática do que a sua. Mas eu tenho que ser melhor do que você. Então, eu viajei para tal lugar. Eu viajei para lá ano passado, esse ano eu fui para não sei aonde, ano que vem já tô planejando ir para não sei aonde. É sempre assim. Sempre não, claro, existem conversas mais saudáveis. Aí também existe um nível do quanto isso é saudável, mas existem conversas mais saudáveis onde não fica constantemente essa disputa egóica, mas ela acontece, via de regra ela acontece em algum momento da conversa. É muito difícil que não aconteça essa disputa egóica, é muito difícil que não aconteça em algum momento a disputa por espaço de discurso, coisas que na análise não acontecem. A escuta analítica não permite esse tipo de ato. Então, na escuta analítica, o teu analista nunca vai trazer porque eu tô com um problema maior do que esse. Porque eu sofri mais do que isso. Não. O teu analista ele tá ali para te dar atenção. E é o único objetivo dele. Então, o objetivo de uma conversa comum é eu me colocar, eu me apresentar ao outro. É muito comum que seja por parte do eu. No caso da análise, o objetivo dela é entender o discurso desse outro, entender o que move esse outro, entender como esse outro funciona, como ele vê o mundo dele. Então é tudo voltado para o outro. Por isso também que é muito prazeroso em alguns momentos a análise, nem sempre. Muitas vezes na maior parte das vezes é um espaço sofrido, porque você também cutuca os conteúdos mais difíceis para o sujeito. Mas em muitos momentos é também um espaço muito prazeroso para o sujeito. Por quê? Porque estão em dois, entre aspas, na análise, mas em função de um. Diferente na conversa. Na conversa são dois sujeitos ou mais, mas são dois sujeitos em função de dois sujeitos. Então, um disputando atenção com o outro, um disputando espaço com o outro. No caso da análise, não. São dois sujeitos, mas em função de um único, que é o analisando, a analisanda. Então, a atenção do analista é totalmente pro analisando para analisanda. A atenção dele é para compreender o funcionamento daquele sujeito que está na sua frente. Não é para falar com aquele sujeito, não é para disputar egoicamente com aquele sujeito, não é para saber quem tem a vida mais problemática, não é para encontrar espaço de fala. Não, o analista não precisa de espaço de fala. Quando ele precisa dizer algo, é justamente para interromper o sujeito e dar mais atenção ainda ao discurso do sujeito. O que se torna algo totalmente distinto da conversa. Então essa ideia que as pessoas ainda fazem de que eu vou para análise para conversar com o meu analista é uma ideia muito errônea. E é uma ideia que não tem parâmetro de sustentação quando nós pensamos em uma análise bem feita. Quando nós pensamos em uma análise bem feita, nós pensamos em uma análise na qual o analista está ali para dar atenção ao discurso do sujeito.
uma atenção flutuante, então não é uma atenção concentrada em cada detalhe, mas é uma atenção direcionada para o sujeito e não para si mesmo. E claro, as conversas têm a sua função social, têm a sua importância ali dentro do meio social e ok. É para isso que elas servem, elas vão cumprir a função delas ali. Mas elas não são a mesma coisa que a escuta e elas não têm que se propor a isso. Como eu disse, tem que se ter um pouco cuidado também. Porque uma conversa mais atenciosa até é importante. Agora, tentar transformar a conversa numa escuta pode ser inviável para os dois. É inviável para quem faz essa escuta, porque, bom, uma coisa é você fazer a escuta do sujeito uma vez por semana, 2 vezes por semana, ali 1 hora de sessão. Outra coisa é você fazer escuta de todos no seu dia a dia. Inclusive, meu celular me informando de que já está encerrando o meu tempo de intervalo e eu vou ter que ir para o próximo atendimento de paciente. Mas outra coisa é você fazer isso no teu dia a dia constantemente. Isso pode se tornar muito cansativo. E nós mesmos, quando vamos falar com o outro em uma conversação comum, a gente não quer que esse outro fique analisando o que nós estamos falando, não queremos que esse outro fique apontando soluções para os nossos problemas, não queremos que esse outro fique questionando excessivamente o que estamos trazendo, não queremos que esse outro nos envergonhe nos apontando questões nossas. Então não tem também como praticar uma escuta psicanalítica no dia a dia. Isso pode se tornar bem sofrido para ambos que fazem parte desse ambiente. Então talvez não seja tão saudável também, por mais que nós podemos desenvolver uma maior empatia pelo discurso do outro, praticar uma escuta analítica no dia a dia não é viável. Do mesmo modo, praticar uma conversa em um espaço de análise não é saudável e não é produtivo para o processo de análise. Porque no processo de análise eu preciso sim ser guiado por uma base teórica que vai me dizer o que eu tenho que escutar no discurso daquele sujeito para que eu possa devolver a ele o que é importante dele analisar na própria fala dele. Então espero que isso deixe um pouco mais nítido essas diferenças, porque as pessoas ainda insistem em confundir a escuta analítica com conversa. Não, você não vai para um espaço de análise para conversar com o seu analista. Espera-se que não. Se você está indo é porque talvez o seu analista não esteja fazendo o trabalho que deveria. Assim como você não vai conversar com um amigo para que ele te faça uma escuta analítica também, porque não é a função disso. A função das relações sociais é realmente conversar, jogar a conversa fora, se expor um pouco mais para o outro te conhecer, tentar conhecer um pouco do outro. Então é uma dinâmica e uma relação diferente. Tem inclusive um meme que eu acho bem interessante, que deixa um pouco evidente essa coisa do que é a conversa em contraponto à escuta, que é aquele meme onde a pessoa tá falando dos problemas dela e a outra fala, mas por que você não faz isso? Mas e você já tentou fazer isso daqui? Mas e se você tentasse isso daqui? E aí a pessoa fala, chega! Eu só quero reclamar da vida, eu não quero solução para os meus problemas, só quero poder reclamar da vida. E é isso, às vezes numa conversa você só tá querendo reclamar da vida. Já numa escuta analítica, não. Numa escuta analítica, o analista ele vai te convocar a olhar para os teus problemas e a olhar para as possíveis soluções. Ele não vai permitir que você fique apenas reclamando da vida. Aí eu sempre gosto de lembrar daquela frase do Freud, né, que se não me engano foi dito para Dora, que é: qual é a sua parcela de responsabilidade na sua queixa? Porque o analista ele vai estar o tempo todo te convocando a olhar para os seus problemas e a entender o que você pode fazer com relação a eles. É isso, obrigado pela atenção de vocês. Realmente tenho que encerrar agora e ir para um atendimento. Quem quiser saber mais, estudar mais sobre essa questão da escuta, eu indico um texto que me é de grande apreço, que é a Escutatória, do Rubem Alves. É um texto muito bom nesse sentido, que traz muito esses questionamentos e a forma como nós nos relacionamos. Se não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, deixe seu gostei para apoiar o trabalho, para incentivar a fazer mais vídeos. Se precisarem de análise, de supervisão ou de aulas sobre psicanálise, entre em contato pelo Telegram ou pelo direct do Instagram, @filosofiadapsique,
ou deixa nos comentários deste vídeo o e-mail para que eu possa retornar. É isso, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.